quais são os critérios, as configurações, para vocês terem uma visão de quais são as etapas para fazer a implantação de fato do MRP, né? Então, vamos dar prosseguimento, tá? Então, primeiramente, o MRP, né, ele tem vários benefícios, né, ao ser implementado utilizando o Proteus, tá? Temos aqui alguns exemplos, tá? Então, você consegue, junto com o MRP, ter um fornecimento de tempo mais preciso de quando você precisaria ter matérias-primas e produtos acabados ou intermediários dentro do seu estoque, né? Então, você não precisa inflar o seu estoque para poder garantir com que o abastecimento para determinadas ordens de produções sejam atendidos. O MRP ele faz exatamente isso, né? De forma geral, o MRP ele é um gerador de necessidades, tá? Então, ele pega algumas premissas que a gente vai falar um pouco mais para frente e através dessas premissas ele monta vários critérios de análise, tá? Então, o item 2 é a redução dos estoques de materiais e operacionais, né? Então, com essa ferramenta muito poderosa, você vai conseguir, de fato, trazer essa redução dos estoques, porque você vai saber exatamente quando que determinados materiais têm que estar no seu estoque para atender determinados produtos, tá bom? Uma maior sincronização dos processos, né? Porque você sabendo exatamente quando você precisa de determinados materiais, você vai ter uma maior análise do departamento de suprimentos, né? E se você valorizar essa demanda, né, de necessidades de materiais, você também consegue ter uma previsão financeira, né, de quanto você vai gastar se toda aquela demanda de que está previsto para ser produzido for atendido, tá? Então, isso é muito importante. Então, o melhor uso da infraestrutura existente, né? Então, provavelmente hoje vocês utilizam o MRP só para gerar ordens de produção, né? O MRP, ele, além de fazer essa análise de quando de fato você precisaria ter determinados produtos, materiais, ele vai também gerar ordens de produções previstas nas programações que estão setadas dentro do sistema, né? Então, ele te ajuda nisso também. Então, determinação precisa de custos de materiais. Então, quando você faz uma gestão, principalmente de suprimentos, de tudo que você vai produzir, primeiro, você sabe exatamente quanto de cada material você vai ter que comprar, e você tendo essa visão macro de materiais, de quando você vai precisar, você consegue fazer um fator de negociação junto aos seus fornecedores, tá? Então, o sistema possibilita, junto com vários parâmetros que a gente vai falar mais para frente, de fazer comparações de lotes mínimos, lotes econômicos, onde você possibilita, através de uma quantidade maior, um preço mais acessível de compra de insumos, tá? E conforme eu falei, a parte de previsibilidade financeira, né, que é importante, sempre no final de cada geração de MRP, o sistema ele vai te dar um panorama de quanto você vai ter que ter disponível de caixa para poder honrar com os pagamentos de fornecedores, né, que você está prevendo nessa análise, tá certo? Dúvidas por enquanto? Posso prosseguir? Pode prosseguir, por enquanto tudo bem. Tá, nossa, tá tendo uma aderência muito boa, tá? Tô Legal. gostando pra caramba. Uma dúvida. Certo. Você falou de ordem de produção, tá? Uhum. De fato, a gente já abre e fecha o OP por conta da nota fiscal. Esse comando, essa região de abrir e fechar o OP, ela faz parte desse MRP, correto? Isso, exatamente. Ah, legal. Não sabia não, bom saber. Já estou sendo Isso. cutucado aqui do lado falando que é óbvio que é. Pô. É o duro não saber de tudo. Sem Segue problema. aí, Thiago. Então, critérios do MRP, né? O MRP, ele segue uma premissa, tá? Então, qual vai ser o fato gerador dessas necessidades dentro do Proteus? Ele pode partir ou de uma previsão de vendas, que vem do comercial, então o comercial vai dizer que
para um determinado produto acabado ou um grupo de produtos acabados, eu vou vender ou por semana ou por mês, né? A depender da análise como é feita, né? E aí essa premissa ela serve de indicador para gerar toda essa necessidade de compra, tá? Ou através do plano mestre de produção, que é geralmente o plano mestre de produção ele é baseado numa previsão de vendas, mas ele já é algo mais refinado, considerando já critérios de lote mínimo, né, de quanto de fato você vai precisar de cada insumo e cada material, tá? Então, um tem um foco mais comercial e outro tem um foco mais de produção, tá? E o fator resultante do MRP, o que ele fornece além dos relatórios em si, são as ordens de produções e as solicitações de compras previstas, tá? Então, ele gera uma demanda para vocês, né, de quando que vai ser iniciada essas ordens de produções para atender determinadas previsões de vendas, né, ou plano de mestre de produção, e, consequentemente, se não tiver estoque disponível, ele vai solicitar solicitação de compras previstas também, tá? A gente vai demonstrar também um print da tela, né, de como que ele faz essa análise, tá? Mas, basicamente, ele consolida, né, tudo que é entradas, né? Então, o que ele considera entradas? Ordens de produções, as solicitações de compras que estão firmes, né, abertas ou pela área de suprimentos ou pelas áreas operacionais da empresa, né? Pedidos de compra em aberto. Então, esses três são considerados como entradas. E como saídas seriam empenhos de ordem de produções que estão em aberto, né? Previsões de vendas, né? Então, a previsão pode ser uma previsão de saída e os próprios pedidos que ainda estão em aberto, tá? Por que eu falei tudo isso? Porque nessa próxima tela a gente demonstra exatamente o resultado de um determinado produto, que é a bicicleta, né? Então, tem um produto aqui chamado bicicleta, o tipo dele é produto acabado, considerado armazém 05, e aqui embaixo ele demonstra como que ele faz a análise. Então, ele pega o quanto que ele tem de estoque no dia 12 de março, quanto que ele tem de entradas, que ele consolida todas aquelas informações de pedido de compra, né, solicitações de compras em aberto, e tudo que tem de previsto de saídas, pedidos de venda, previsões de venda, e aí ele demonstra qual que é o saldo final, e se o saldo final for negativo, ele demonstra qual a necessidade de materiais que ele vai ter que providenciar e gerar as ordens de produção, tá? Então, basicamente, ele faz isso, ele pode fazer tanto por dia, ou por semana, ou por mês, tá? A depender do critério que você vai utilizar dentro do sistema, tá certo? Então, basicamente, assim, de forma geral, o que precisa ser feito para iniciar uma implantação do MRP, né? Primeiramente, fazer uma revisão de cadastros, né? Porque o sistema tem vários parâmetros, né? Vários campos importantes, entre eles o lote mínimo, né? Que é o mínimo possível de produção de um determinado produto. O lote econômico, que é uma quantidade economicamente viável para atender uma determinada previsão de custo desse produto. O lead time, que é o prazo de entrega para determinados materiais. O estoque de segurança, que é o mínimo possível para o sistema te alertar de que aquele produto está entrando muito próximo do fim do seu estoque, né? Quantidade de embalagem pode ser também um fator múltiplo de seleção, e o ponto de pedido também é um outro critério. E vários outros parâmetros, né, que existe dentro do MRP, que a somatória de todos esses parâmetros vão trazer um maior refinamento das necessidades que você gerar dentro do MRP, tá? Então, depois de ser feita a revisão de cadastro, tem toda uma parametrização do MRP,
MRP hoje ele é muito mais rápido do que em tempos passados, né? Então ele tem todo um processo de sincronização com o Schedule, que é um dos trabalhos que a gente, quando implanta, tem que fazer, né? Outra questão também é a configuração de calendários e exceções, né? Então o MRP não pode considerar feriado, finais de semanas, que caso vocês não trabalham, né? Não sei como é a estrutura de vocês, né? Não trabalhamos. Ah. E aí tudo isso tem que passar, porque senão ele vai considerar um dia que vocês não estão prevendo terem produção, tá? A partir de todas essas informações, a gente começa um processo de análise dessas necessidades para ver o quanto o MRP está sendo aderente e correto com análises dessa demanda, né? Então, essa análise é feita em ambiente de teste, então o TAC, que é mais responsável por isso, ele vai preparar uma cópia desse ambiente de produção para o ambiente de teste, onde a gente fará todas essas análises e se houver necessidade de algum tipo de ajuste, né, no processo, a gente vai fazer nessa etapa. Depois de feito toda essa etapa, analisado, visto que a MRP está coerente e correto, aí a gente, de fato, vai para uma sexta fase, onde a gente vai fazer todo esse processo, né, que já está mapeado, em ambiente de produção, tá? Então, e aí é só a mudança do ambiente de teste para o ambiente de produção, tá? Então, esses são os passos da implantação do MRP. Certo que tem alguns cadastros importantes aqui que eu não falei, como estrutura de produto, que se a gente não tiver uma revisão correta, ele vai trazer um resultado incoerente, né? Então, por isso que eu coloquei esse passo de cadastro como sendo um dos fatores críticos aí do sucesso. Uma perguntinha, Thiago, já que você citou cadastro de produto, é até uma pergunta do nosso diretor. Deixa eu colocar a Alessandra em tela. Olha lá. Tá. A parte de estrutura de produto, sim, obviamente a gente já lança, tá? Para essa licença nova, dessa parte de MRP, há acesso a esse cadastro de estrutura do produto ou só há acesso à Sim, estrutura? Tem acesso sim. tem. Tem? A estrutura tem acesso, inclusive, no módulo de estoque, tá? Provavelmente vocês têm É na acesso. parte de estoque e logística que você Ah. implementa essa estrutura. Não, sim, mas a pergunta foi justamente essa, se tudo bem que vai ser ela tem a licença Aham. dela, a licença que eu uso, ela tem acesso à área de estoque. Ela também teria acesso a esse módulo de estoque? Módulo de estruturas? Sim. É, Mesmo ela tá. não tendo, vou imaginar, você está logado no PCP Uhum. e ela quer fazer uma manutenção numa determinada estrutura, ela não precisa acessar o PCP, ela Oba. pode ir no módulo de estoque e fazer as Direto. manutenções das estruturas. Oba! Ótimo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Economiza uma licença, pelo menos por hora. Uma licença. Maravilha. Tá? Valeu, Thiago. Pode tocar aí o barco. E aí, se vocês tiverem estruturas que ainda não estão no sistema, é possível fazer importação também dessas estruturas que ainda não estão no sistema para poder atualizar e ter o mais atualizado possível, tá? Então, vamos lá. Então, até aqui a gente falou de MRP, quais são as premissas, os parâmetros, o que precisa ser feito, né, em termos de implantação. Existe uma parte do MRP que antigamente era chamado de MRP2, né, que é o CRP, né, que é uma ferramenta de programação de produção. Basicamente, o que ela muda, tá? Quando você trata no MRP, você não está analisando sobre a sua produção, a capacidade das máquinas que você tem, tá? Então, vou imaginar que você tem uma máquina de corte a laser, tá? Então, qual é a capacidade que essa máquina tem para poder atender a sua demanda de previsão de venda, tá? Então, o CRP exatamente faz essa aderência entre a sua necessidade e qual a sua capacidade produtiva para poder atender aquela demanda, tá?
Então, quais são as principais premissas, né? Primeiro, os centros de trabalho dentro da própria área produtiva. Então, ainda não conheço vocês, mas geralmente tem o setor de pintura, o setor de corte, né? Diversas áreas dentro da área produtiva, tá? Os calendários que podem ser em turnos diferentes, né? Então, tem clientes que têm máquinas que trabalham 24 horas e máquinas que trabalham só no primeiro turno, que é até às 5 horas da tarde, né? O próprio cadastro de máquinas, né, com as suas respectivas capacidades, recursos e operações, né, que a gente vai falar mais para frente. Os recursos, né, quais são as pessoas, né, que estão sendo direcionadas para cada uma das máquinas, né? E as operações, né? Então, operação de corte, operação de dobra, né? E várias operações de cada linha produtiva, tá? Então, esse processo, ele chamado de carga-máquina, ele faz exatamente a alocação do MRP dentro da capacidade produtiva que você tem no sistema disponível, tá? Então, ele vai alocar as máquinas as dobradiças, corte a laser, né? Aí as diversas máquinas num período de tempo como o MRP faz. E vai te mostrar os gargalos que você teria ou não em determinados períodos de tempo, tá? Então, aqui é só um exemplo de uma tela onde ele mostra as diversas operações, né? Então, tem o corte a laser, corte a água, e eu tenho 3 dobradeiras, né? Então, eu posso ter operações que são na hipótese de uma determinada dobradeira estar em uso, você utilizar um recurso alternativo, que é a própria dobradeira 02, 03, tá? E aí, no caso aqui, ele só traz uma determinada ordem de produção, mas se tiver mais do que uma ordem de produção, ele vai elencar isso num período de tempo. No caso aqui foi no dia 30/4, né, que a gente gerou essa análise de carga-máquina, tá? Isso tudo também é no módulo do PCP, tá? Para isso tem como pré-requisito o cadastro dos roteiros de operação, né? Então, para cada produto, quais são os roteiros de operação, e cada roteiro necessita de um apontamento, tá? Então, são recursos que, talvez não no primeiro momento, né, que acho que o momento principal é MRT, mas num segundo momento a gente poderia partir para carga-máquina, tá? É mais para vocês terem a dimensão de possibilidades que o sistema traz para você. Chão de fábrica é um outro módulo também integrado ao PCP, onde ele possibilita, só voltando aqui na tela, o sistema carga-máquina vai te trazer de forma automática essa alocação das máquinas num período de tempo. O chão de fábrica te dá a possibilidade de você fazer a manutenção dessas máquinas de forma mais automatizada, tá? Então, ele é um módulo à parte, ele não faz parte do PCP, mas é um módulo, uma terceira fase, vamos dizer assim, da implantação Fabril dentro do sistema. E ele possibilita, né, através de um fluxo cadastral, né, cadastrar calendários, turnos, áreas de produção, itens de controle. Não sei se no processo de vocês tem controle de CEP. CEP é o controle estatístico, né, onde você pega uma quantidade de produtos que você está fabricando e mede, por exemplo, o peso daquele produto acabado, né? É uma forma de você checar, né? Então, ele faz inclusive, essa aderência com os processos de qualidade Fabril, tá? Falando também dos centros de trabalho, os recursos, as máquinas, motivos de refúgio, né? São paradas, né? Ou falhas que ocorreram no processo de qualidade, no momento de apontamento, e os motivos de parada mesmo, que pode ser almoço, parada para treinamento, né?
E a grande diferença desse módulo de chão de fábrica é a possibilidade de você segmentar a ordem de produções. Então, vou imaginar que você tem uma produção que está atrelada a um cliente com uma quantidade muito grande, só que aquela máquina ela tem concorrência de vários clientes. Então, você consegue, através do módulo de chão de fábrica, fazer um sprint, né? A subdivisão daquela locação para um determinado período de tempo para aquele cliente. E aí você tem uma maior gestão da alocação e a produção de cada uma das máquinas versus pedidos. Tá? Então, assim, o chão de fábrica, o fator principal dele é a possibilidade de geração de indicadores. Tá? Então, aqui é uma tela onde demonstra alguns indicadores, tá? E aqui do lado alguns dos principais indicadores que o sistema gera, né? Então, indicadores de atendimento do programa de produção, onde ele mede a capacidade programada versus a realizada, né? Indicador de eficiência líquida, onde ele mede o tempo de desempenho das máquinas. Indicador de eficiência global, onde ele mede o desempenho dos processos e complementando as máquinas também. Indicador de produtividade efetiva dos equipamentos, onde mede os recursos críticos de produção. Deixa eu só trazer para cá. O indicador de ritmo de produção, onde mede os ciclos de produção, né, o quanto que está ocorrendo paradas durante o processo. E os indicadores de capacidade programada, efetiva e real de cada máquina. Tá? Certo que quando vocês estiverem nesse nível aqui, o processo está muito mais redondo, né? Mas acredito que no processo de vocês, nesse momento, seria mais o MRP mesmo, né? Eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida que possa, nesse breve descritivo, né, sobre o PCP, que possa estar sanando. Não, para mim nenhuma dúvida, né? Tá tudo tranquilo. Então, legal. E aí a gente fica à disposição quando vocês quiserem de a gente, de fato, começar a utilizar o próprio sistema, né, nesse processo de implantação. Tá aqui, tem meu contato, vocês têm meu e-mail também, tá bom? Então fica à disposição. Beleza, Thiago. Aqui eu acho que é o seguinte, nossa, tá. Eu tô maravilhado com tudo isso. A Alessandra sempre me cochicha. Não, Lucas, é isso mesmo. Não, tá certinho. A teoria é essa mesma, dá tudo isso. Então, acho que agora a questão é a vivência com isso, né? Então, é preciso pegar o acesso, passar para a Alessandra. Eu acho que esse acesso já tem, se eu não estou enganado, para ela ter já os primeiros contatos, Tá bom. tá? Com o que é, o que faz. Eu sei que o TAC estava parametrizando, ele ia justamente o que você falou, pegar a base de produção, jogar na base teste para a gente começar a fazer algumas coisas. Eu acho que aí seria um bom momento para iniciar essa brincadeira. Quando isso, eu sei que na sexta que vem nós dois já temos uma reunião presencial na PowerPeak à tarde, então a gente não conseguiria. Tá. Se for fazer em algum momento da semana que vem, teria que ser antes de sexta, quinta-feira talvez, não sei, tô chutando. Tá? Mas acho que a gente pode ir se falando. Tá, alinha direitinho com o TAC, né? É, As isso, agendas, e isso. aí a gente volta a marcar um novo encontro e a gente faz essa aderência de vocês, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Na segunda eu tenho uma reunião com o TAC à tarde, eu já levanto essa pauta, a gente já vê se alinha alguma coisa. Tá bom, então, gente, muito obrigado aí Bom? pela atenção de vocês. Pô, gente que agradece, viu? Valeu mesmo, Thiago. Olha, foi uma excelente introdução. Ficamos animados, já tenho material para passar para o meu diretor e em breve a gente se reencontra, não tenho dúvida. Tá bom, então. Um abraço a todos. Ficam com Deus. Um abração, Mendes, também. Boa semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.